Bem, vamos agora iniciar os nossos estudos sobre a análise de rentabilidade. Nós iremos conhecer diversos índices de rentabilidade e é um assunto muito interessante, muito importante, que muitas pessoas confundem o lucro como a coisa mais importante de uma empresa. Eu vou deixar esse material para você baixar e todas as suas perguntas pode fazer. Olha só, lucro de 1 milhão versus lucro de 100 mil. Tente responder. Qual dessas duas empresas é a melhor? Será que dá para saber qual dessas duas empresas é a melhor? Uma lucrou 1 milhão no ano, a outra lucrou 100 mil no ano. Será que dá para adivinhar qual das duas é a melhor? Veja, quando nós olhamos somente para o lucro, a gente só vê números, mas a gente não tem uma informação. Tudo bem? O lucro de 100 mil é um dado, o lucro de 1 milhão é um dado. Nós não temos ainda uma informação concreta. É muito difícil a gente saber qual das duas empresas é a melhor do ponto de vista gerencial, qual das duas está trazendo mais retorno para o acionista, qual das duas está trazendo mais riqueza sobre o capital investido, olhando só para o lucro. Veja bem, outro exemplo. A empresa AB lucrou 1 milhão de reais e a empresa BC lucrou 100 mil reais. Isso só evidencia que a primeira, a empresa AB, é de maior porte que a segunda, sem refletir, todavia, qual delas obteve o maior retorno em relação ao capital investido, ativo, ou ao capital próprio, que é o patrimônio líquido ou outra grandeza. O que eu estou querendo dizer? Acho que você já entendeu. Muitas vezes, quando nós estamos analisando uma empresa, em especial aquelas pessoas que gostam de comprar ações na bolsa de valores, elas só olham para o lucro como se o lucro fosse a métrica mais importante de uma empresa. O problema é que nem sempre o lucro é a métrica mais importante, e sim, a rentabilidade muitas vezes é mais importante do que o lucro. Tudo bem? Obviamente, eu vou pedir que você estude o próximo módulo, que é o módulo de lucratividade, onde nós iremos analisar a lucratividade, quanto a empresa gera caixa, margem bruta, margem líquida, margem operacional. Tudo bem? Só que nós temos que começar a olhar para a empresa do ponto de vista da rentabilidade e não só da lucratividade. De modo que nós temos que colocar a rentabilidade como mais importante do que a lucratividade. Tudo bem? No decorrer dessas aulas nós iremos entender. Veja bem, nós iremos concentrar nossa atenção nos aspectos econômicos da análise empresarial. Essa análise de rentabilidade, ela é uma análise econômica, tudo bem? Ou seja, nós iremos voltar nossa atenção para a geração dos resultados. Nós iremos conjugar o quê? A DRE e o BP. Até então, nós sempre fizemos análises olhando só para o BP ou só para a DRE. Agora nós tentaremos olhar para as duas demonstrações, beleza? O objetivo geral da análise de rentabilidade é encontrar o que a empresa ganhou em relação ao que ela investiu. Isso aqui é uma das coisas mais importantes de uma empresa ou de qualquer negócio. Vamos imaginar que você está querendo iniciar um negócio, tá? Você tem duas opções, tá? Vamos aqui pensar, você tem duas opções. Vamos imaginar que você tem a opção da lanchonete. Quanto que a lanchonete vai trazer de lucro por mês? Vamos imaginar aqui que a lanchonete vai trazer um lucro de 5 mil por mês. Beleza. Porém, quanto que vai ser preciso de aplicação de capital para iniciar a lanchonete? Vamos imaginar que você vai precisar de 10 mil para iniciar, tá? Vamos aumentar 20 mil. Beleza, 20 mil. Outro negócio, vamos imaginar que você está pensando colocar não só a lanchonete, tá? A lanchonete, agora você está pensando em colocar uma oficina, né? Vamos imaginar que você entende de oficina mecânica. Essa oficina, existe uma previsão de lucro de 7 mil. Só que você vai precisar aplicar nesse negócio 30 mil reais. Veja, vamos aqui entender. Nós estamos aqui vendo duas coisas.
Lucratividade e rentabilidade. Só consertando aqui. Veja, se a gente olhar somente para o lucro, qual dos dois negócios é o melhor? Lucrativamente, a oficina vai trazer mais lucro. Só que vamos aqui ver a rentabilidade. Rentabilidade. Como é que vai ser a rentabilidade? Vamos já explicar como funciona. Nós iremos aqui pegar o quê? O lucro líquido. E vamos dividir pela aplicação necessária. É uma espécie de ROI, né? A lanchonete vai dar um retorno mensal de 25%. Vamos agora aqui ver a oficina. Desculpe. A oficina, por sua vez, deu uma rentabilidade de 23,33%. Perceba que a oficina ela teve um lucro maior, mas uma rentabilidade menor. A lanchonete, um lucro menor e uma rentabilidade maior. Ou seja, você aplicou menos e teve mais rentabilidade. Você aplicou mais e teve menos rentabilidade. Essa informação ainda não é o suficiente para você decidir sobre empreender, óbvio, tá? Existem outras métricas para você decidir sobre empreender. O fato é que a lanchonete ela está trazendo mais retorno sobre aquilo que está sendo aplicado. Tudo bem? Isso não dá para discutir. Significa que quanto mais você aplicar capital, mais você vai ter retorno. Tudo bem? O lucro pode até ser menor, mas quanto mais você aplicar proporcionalmente em relação à oficina, você vai ter mais rentabilidade. Tá bom? De modo que, vamos imaginar que você aplica, no lugar de abrir uma oficina com 30 mil, você pega esses 30 mil e coloca aqui na lanchonete. Você vai ter mais rentabilidade. O fato é que eu preciso chamar a sua atenção para a diferença entre lucro e rentabilidade, tá bom? Veja, o usual é utilizarmos índices de rentabilidade que comparam o lucro obtido com o total do ativo, que é o capital investido pela empresa, ou o patrimônio líquido. Então, nós iremos comparar o quê? Nós iremos comparar lucro com ativo aplicado ou patrimônio líquido, tudo bem? É por isso que iremos utilizar DRE e balanço patrimonial. Outro aspecto importante é que a análise da rentabilidade de uma empresa objetiva saber se a empresa consegue remunerar os capitais que a ela foram confiados, especialmente o capital próprio, ou seja, a riqueza dos acionistas. Tudo bem? Uma vez que a remuneração do capital de terceiros é mais facilmente visualizada por meio das demonstrações. Ou seja, quando a empresa coloca dinheiro lá, tá? Quando na verdade o sócio coloca o seu dinheiro, os seus recursos, e a empresa também utiliza capital de terceiros, ela remunera mais facilmente o capital de terceiros. A gente vê isso na DRE, tudo bem? E se sobrar alguma coisa lá no lucro, ela vai remunerar o capital próprio, tá certo? Então, é mais fácil a empresa remunerar o capital de terceiro do que o capital próprio. Então, é a rentabilidade que vai nos mostrar se o capital próprio está sendo remunerado corretamente, tudo bem? Aí nós temos um dilema, a lucratividade versus a rentabilidade. Veja, enquanto a lucratividade demonstra os ganhos imediatos do negócio em um período específico, um mês, semestre, ou ano, ou qualquer outro período, a rentabilidade apresenta qual é o retorno sobre o investimento que foi feito na empresa em longo prazo. Perceba, por isso que alta rentabilidade significa baixa liquidez, e baixa rentabilidade significa alta liquidez. Olha aqui esse texto que eu coloquei para você, ó, em vermelho. Pois quando tudo está aplicado, tá, ou seja, todos os recursos, tem-se menos liquidez. Tudo bem? Ou seja, vamos imaginar que a empresa tem 1 milhão à sua disposição. Se ela aplicar tudo no negócio, ela vai ter mais rentabilidade, se o negócio der rentabilidade. Mas se ela aplicar tudo, ela vai ter pouca liquidez. Por quê? Porque
todos os recursos financeiros estarão aplicados. A liquidez dela para pagar dívidas pode ser bem baixa, tudo bem? Porém, se ela aplicar 800 mil e ficar com 200 mil, ela vai ter menos rentabilidade. Por quê? Porque a rentabilidade não vai mais ser sobre 1 milhão, e sim sobre 800 mil. Porém, ela vai ficar com 200 mil ocioso para liquidez, para pagamento de dívidas. É por isso que, quanto mais baixa, quanto maior a liquidez, alta rentabilidade significa o quê? Baixa liquidez. E baixa rentabilidade significa alta liquidez. Você sempre tem que imaginar R$1 milhão. Ora, se a empresa aplica 1 milhão e coloca ele para trabalhar, então vai ter mais rentabilidade, porque vai ser rentabilidade sobre 1 milhão. Só que não vai sobrar nada para liquidez. Tem que esperar lucro. Se ela diminui a rentabilidade, coloca só 800 mil, vai ter menos rentabilidade, porque não vai ter rentabilidade sobre 200 mil, porque não estarão aplicados. Esses 200 mil ficarão ali guardados, porém a empresa vai ter liquidez, tudo bem? Qual o objetivo? O objetivo é buscar um equilíbrio, tá? Tudo isso dependerá do apetite da empresa ao risco. Se a empresa realmente quiser se arriscar muito, ela vai aplicar tudo que ela tem e buscar uma alta rentabilidade e mais maximização de riqueza. Agora, se ela não quiser se arriscar tanto, ela não vai investir tudo que ela tem, ela vai segurar, vai deixar um pouco para liquidez, tudo bem? E vai buscar uma rentabilidade sobre aquilo que está sendo investido, tudo bem? Equilíbrio, olha só, esse slide é o mais importante desta aula. O objetivo de uma empresa deveria ser o equilíbrio entre liquidez e rentabilidade. Esse deveria ser o objetivo de uma empresa, tudo bem? Ao mesmo tempo que nem tudo que ela tem deve ser investido por causa do risco de não ter liquidez, ela também não pode guardar muitos recursos a ponto de não obter a rentabilidade possível sobre tais recursos. Então são dois extremos que a empresa tem que evitar. Se ela só tem 1 milhão, não faz sentido aplicar todo 1 milhão e se arriscar demais, de modo que, se alguma coisa der errado, não terá dinheiro para pagar dívidas. Só que também não pode guardar tudo que tem, por medo, porque quanto mais dinheiro parado, menos rentabilidade, menos geração de riqueza, tudo bem? Aí a empresa vai ter lá muito dinheiro para pagar a conta, só que esse dinheiro não vai estar gerando riqueza para ela, tudo bem? Qualquer dúvida me pergunte, essas aulas ficarão muito mais claras nas próximas aulas, tá bom? Abraço, vamos aqui continuar com a análise de rentabilidade.